que hoje é uma coisa rara eu fazer 2 vídeos no mesmo dia, mas a gente está aqui na labuta, né, e as coisas vão surgindo. Eu penso que a pior coisa que pode acontecer para quem é empreendedor e para quem tem essa verve de empreendedorismo, né, é você ver uma empresa fechando, é ver um comércio fechando, não importa se é atacadista, varejista, tal, porque você pensa que para cada pessoa diretamente envolvida, nós estamos falando de 4 indiretos, né? Que é um núcleo familiar. E essa semana, eu aqui, né, fazendo trabalho, a gente tem um grande grupo, né, varejista, que está fechando 6 unidades. Aí você pensa 6 unidades com, em média, 80 funcionários, a gente está falando aí de 480 empregos diretos, e aí a gente multiplica isso, vai para 1.320 pessoas afetadas diretamente, sem falar nos indiretos. E aí eu fico pensando, e quando você vai olhar, isso é um case, né? E nem todo case é um case de sucesso, mas eu penso que o case, quando você tem os cases de sucesso, mas você também tem os cases de sucesso, e você tem que aprender com eles para que você não incorra no mesmo erro, né? Então, e o grande vilão nesse caso específico desse case é a questão vender para o varejo ou não vender para uma varejo, né? Então, a gente fala muito de gestão transparente. Quando você tem o principal capital de uma empresa é o seu capital humano. Então, no momento de crise, no momento de adversidade, o melhor, pelo menos eu entendo como consultora e como gestora, que é sentar com o teu pessoal e falar, gente, a situação é essa, temos que implementar uma gestão, né, um choque de gestão e mudar as coisas para que a gente consiga sobreviver e se manter aberto. O que vocês podem fazer, o que vocês podem contribuir? E não é isso que acontece, né? As coisas elas vão sendo levadas, né, de uma forma velada, falta transparência, falta comunicação, e quando você vê, já era. Fora que existe um hiato muito grande, e aí eu vejo um hiato muito grande entre a base e a direção da empresa, entre o que está acontecendo na operação e o pessoal da tomada de decisão, né? E quando o pessoal vai tomar pé do que realmente está acontecendo, já foi, né? E aquela história, como se diz aqui no Centro-Oeste, cavalo encilhado passa, né? O cavalo só passa encilhado uma única vez, perdeu, já era. Então não tem muito como você fazer alguma coisa. E aí, nesse caso específico desse case, qual é o grande lance? Se eu trabalho atacado e varejo e hoje o que está dando é atacado, vamos trabalhar atacado, mesmo que a minha margem não seja tão grande quanto no varejo, porque é melhor eu trabalhar e vender alguma coisa do que eu ficar com estoque ou deixar o meu negócio fechar. E o que acontece? Essa não é uma decisão que ela não pode ser uma decisão monocrática, ela tem que ser uma decisão colegiada. Eu não posso ter, em função de uma má gestão, de um gestor que decide, que infere da cabeça dele que o melhor é isso, ou que ele vai adotar essa política porque na outra empresa, em outra companhia, ele funcionava desse jeito, e simplesmente deixar a vaca ir pro brejo. Então, gente, é uma coisa assim que eu olho e falo assim, cadê? Hoje, os nossos processos, a gente vem vindo numa profissionalização, mas o que acaba acontecendo? Nós temos que nos profissionalizar, mas temos que ser mais ágeis na tomada de decisões e na adaptação, nos ajustes necessários para que a gente corrija o nosso curso e consiga, né, contornar ou ultrapassar, né, transpor os obstáculos que vão surgindo, porque são muitos, né? O que não dá é para a gente simplesmente ficar esperando as coisas acontecerem e não falar com quem de direito, né? Até porque isso mais me soa como uma fogueira das vaidades, onde ou eu sou o gestor, eu decido e eu corro o risco, tá? Só que quando você for correr o risco,
Você não vai sozinho, né? Porque se você fosse sozinho, tava tudo bem. Você tá levando junto com você todos os funcionários que estão com você, toda a tua equipe, tá levando uma empresa. E aí, quando o dono dessa empresa estiver perto, como é que faz? Então, fica aí o meu alerta no sentido de você que é dono de empresa, você que é CIO, né? Você que tá aí, fica perto, fica próximo, olha os números, mas olha os números com atenção. E tenta entender por que isso está acontecendo. Tenta ouvir o teu capitão humano e ouvir dele o que ele acha que pode ser feito para melhorar, quais as melhorias ou uma forma de atrair o teu público de volta, para que não chegue no ponto que está chegando, como no caso desse case que eu estou falando para vocês. Não é trabalhar em equipe, não é trabalhar em equipe só porque é bonitinho, não. Ouvir todo mundo, todos os envolvidos no processo, para que você possa encontrar uma solução comum que atenda a todo mundo, né? E eu fico muito triste, quando eu vejo uma situação dessa, e pior, quando eu vejo o reflexo disso daqui um mês, daqui 6 meses, daqui 1 ano. E olha, é lamentável, gente, é lamentável.